bem, estamos de volta, são 8 horas e 10 minutos em Campos. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha FM. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, véspera aí do feriado de 7 de setembro. Eu já aproveito até para anunciar que amanhã estaremos aqui ao vivo, a partir das 7h25 da manhã, após o horário eleitoral gratuito obrigatório, tá? Então fique atento aí, programação normal amanhã com Folha no Ar, a partir das 7 da manhã. Hoje estamos conversando com 7h25, conversando com o professor Frederico Saile, é cientista político, é professor da UF, é pesquisador da relação civil-militar, né? Ele está conosco aqui nesta manhã. Já falamos sobre o 7 de setembro e que é natural a gente voltar a tocar nesse assunto, é porque o programa é ao vivo. Esse bloco agora, com a Luísa Abreu Barbosa, aliás, eu peço a você, Luísa, a gentileza de abrir esse bloco também, falando sobre aí sim, como você já disse aqui hoje, o nosso glorioso Capi. Toda vez que a gente fala do Capi aqui, que Deus abençoe e ilumine lá o caminho dele. E dê o descanso eterno, ele natural, né? Não incomode ele não, mas é só a boa lembrança que ele nos deixou. E eu peço a você para abrir esse bloco, Luiz, por gentileza. Pai, eu particularmente, essa coisa de vida após a morte é coisa muito pessoal, né? Eu não tenho nada fechado em relação a isso. Eu só tenho, pelo que eu conheci em vida, é difícil imaginar Capi descansando em qualquer momento. Boa, eu também imaginei isso aqui na hora que eu falei. Ele parecia bateria carregada, né? Esse bloco, Frederico, vamos menos para a sua especialidade, que é o estudo das questões da questão civil-militar, e mais para a ciência política numa perspectiva mais genérica. Você está em Itaperuna, você mora aí, você trabalha em Campos também, são duas cidades polo. Eu acho que botar norte e noroeste, Itaperuna, Campos e Macaé são as cidades polo, né? Então você tem algum conhecimento, né, empírico dessa realidade. A gente não tem voto distrital nem distrital misto, né? Modelo alemão, por exemplo, a gente pode eleger pela comunidade, pela cidade, pela região e pela unidade federativa. Isso faz com que regiões afastadas da capital, como a nossa, se pregue um voto bairrista, né? A gente tem vários candidatos a deputado estadual e federal, de Campos, da região, de Macaé, Itaperuna também. Como é que você vê essas candidaturas? Qual você acha se você acha que é importante o voto regional para a LERJ, para a Câmara Federal, e se acha por quê e como você está vendo essas candidaturas? Olha, Aloysio, grosso modo, nós temos aí eleições do tipo proporcional e do tipo majoritário. A que a gente tem no Brasil chama, bom, vou evitar falar coisa muito técnica, né? Aqui via de regra, no Brasil, nós temos uma eleição para o Legislativo, uma eleição que chama proporcional de lista aberta. Em outras palavras, né? Não existe o partido não apresenta uma lista fechada de candidatos, o partido não apresenta uma ordem de preferência dos candidatos para saber como é que os votos vão ser distribuídos. Ou seja, você chega lá, você vota em quem você quiser. E aí, de acordo com o quociente partidário, o quociente eleitoral, o cara vai ser eleito ou não vai ser eleito. Ponto final. Né? O que é assim, tem vantagem e desvantagem em relação ao que você mencionou do voto distrital. Eu, particularmente, Frederico, eu gosto muito da ideia do voto distrital, porque algumas pessoas podem falar isso em reeleição bairrista ou regionalizada e tal, mas eu acho que tem uma vantagem grande, porque é uma eleição que você aumenta exponencialmente o grau de controle do eleitor sobre o eleito, né? O cara é responsável porque o cara obteve votos naquele distrito, então você sabe em quem você votou, você sabe a que tipo de comunidade que o eleito está ligado. E ainda tem a vantagem de poder baratear muito a campanha, né? O cara vamos imaginar que ele seja
residente em Campos dos Goytacazes. Ele, numa candidatura de deputado estadual, por exemplo, ele potencialmente pode fazer campanha em qualquer lugar do estado do Rio. Ele pode ter votos em Angra, que é lá na outra ponta do estado do Rio, pode ter votos em Resende, pode ter votos em Nova Iguaçu. Isso diminui muito a capacidade de controle dessas populações e personaliza o voto. Então, ainda mais no nosso país, é muito comum você falar, eu não voto em partido, eu voto na pessoa. Isso é péssimo, para o sistema, porque você não cria instituições, você fortalece o personalismo da coisa, A gente ainda fica sendo refém de personalidades, E isso se reflete em todas as escalas do processo político nacional, quer seja do vereador até a presidência da República, em que no frigir dos ovos, o que você está vendo são dois candidatos que estão disputando em termos sustentados em suas personalidades. Então, eu, particularmente, eu gosto dessa ideia de voto distrital por essa série de razões. Barateia a campanha, o cara sabe de onde o voto dele veio, quem votou sabe para onde o voto dele foi, você controla mais o deputado, eu acho isso muito importante. Então, do meu lado, eu sou favorável a esse tipo, e ainda tem uma vantagem adicional, porque o voto do perfil distrital tende a reduzir drasticamente a quantidade de partidos políticos. No Congresso Nacional, salvo engano, a última conta que eu vi dava conta de 30 partidos no Congresso Nacional. Não dá para você fazer nenhum tipo de maioria estável nesse tipo de configuração. E num sistema distrital, existe uma tendência a você diminuir essa quantidade de partidos. E as coisas funilam aí para 3 partidos, sabe? No máximo 4 no país do tamanho do nosso. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. Não estou te ouvindo, Luiz. Desculpa. Eu estou vendo o microfone, está um barulho aqui, para não atrapalhar, desculpem. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Renato Carvalho de Oliveira, pergunta a você, Frederico. Minha pergunta vai em cima desse tema. Você acha muito coerente a pessoa não votar numa determinada família para o governo municipal, mas quando se fala no âmbito estadual ou nacional, é importante ter alguém que represente e defenda os interesses da nossa região, independente de quem seja? Me pergunta a você. Eu sei muito bem o que o nosso amigo está querendo, aqui que ele está se referindo quando ele diz uma determinada família. Assim, por quê? Ele está falando, dos garotinhos, dos Bacelar, dos Viana, São clãs. Existe uma expressão antiga na sociologia, na política do Brasil, que chama clã eleitoral, que é complexo de clã, ou seja, que é derivado da época dos coronéis. Então, você tem um determinado chefe local que se elege e ele vai transferindo de maneira hereditária o poder de voto que ele tem. Então, você forma um clã. Então, você tem uma família que está acostumada a governar determinada região. Temos famílias famosas no Brasil, a família Sarney, a família Guimarães, lá na Bahia. Então, e isso... Oi? Não entendi. ACM Neto, A família. Exatamente. O neto da ACM está aí governando a Bahia e com alguma tranquilidade eleitoral, diga-se de passagem. Então, assim, uma coisa é você votar em candidatos regionais, que eles defendem interesses regionais, isso é importante. Uma segunda coisa é você votar num clã familiar, porque aí você sai de uma perspectiva racional de defesa de interesses para uma perspectiva familiar /tradicional, que está sustentada em muita coerção. Isso é uma segunda coisa. Uma terceira coisa é você ter, por exemplo, no contexto da Câmara, no contexto de Brasília, no contexto de deputados federais. Uma terceira coisa é você ter deputados federais que agem como se fossem deputados estaduais. Então, é diferente. Então, é perfeitamente aceitável que um deputado estadual eleito pela região de Campos defenda os interesses da região de Campos na Alerj. Uma outra coisa é um deputado federal
eleito pela região de Campos, defender interesses de Campos em Brasília. Isso já é outra conversa. Porque aí, quando o deputado federal vai para Brasília, a ideia dele não é pura e simplesmente defender os interesses do rincão em que ele foi eleito, mas ele já está pensando no país. Tá? Então, isso aí, a eleição, em termos federativos, ela tem muitos paradoxos de representatividade. Porque o cara ele é eleito porque ele está prometendo saneamento básico e está prometendo, sei lá, tratamento ecológico do Rio Paraíba. Ele vai em Brasília para discutir taxas de importação, vai discutir política externa, vai discutir da Comissão de Constituição e Justiça. Ele não foi eleito para isso. Né? Ou melhor dizendo, ele não obteve votos com essa campanha. Então você tem aí esses paradoxos representativos. Tá? Se o mundo fosse perfeito e todo mundo fosse feliz, né, seria possível nós conseguirmos estabelecer essas distinções e esse tipo de perfil de tarefa. Mas certamente, né, voltando aí ao questionamento que o nosso amigo apresentou, a partir da perspectiva que você fala, vota na família X ou Y, é uma coisa, assim, que eu acho politicamente indesejável, porque você não está votando no projeto político, nem você está votando nos interesses da sua região. Você está votando num clã político que dá vantagens para determinado tipo para determinados setores sociais. No tema pré-pautado, a gente está com uma disputa, todas as pesquisas apontam, todas elas, uma vantagem muito grande para a reeleição de Romário. A gente falou de eleição, você fez a distinção no início, né? Nós temos eleições proporcionais, legislativas, que são deputado estadual e federal, e eleição majoritária, né? Para o legislativo, que é o Senado. E esse ano é uma vaga só. 2-1, 2-1, 2-1. E Romário, em todas as pesquisas, parece estar com uma vantagem muito grande, né? Muito grande. Algumas Molon aparece ali no limite da margem de erro ali, né? Mas a maioria delas, todas, General Paeste, Datafolha, IPEC, vantagem muito grande de Romário. Você mineiro deve gostar de futebol, todo mineiro gosta de futebol. Romário tinha como jogador a característica de parecer morto e aproveitar um bate-cabeça na área e pegar a bola e guardar. Faço até não tem o meu voto, mas foi o maior atacante que eu vi jogar na minha vida, né? E me parece que ele está aproveitando de um bate-cabeça na esquerda e na direita. Na esquerda, Molon e Siciliano rachando. E na direita bolsonarista, embora ele seja do PL, ele é muito mais candidato do Valdemar da Costa Neto do que do Bolsonaro, né? Os bolsonaristas são a Clarissa, garotinho, e o Daniel Silveira, que agora teve problemas com a Justiça Eleitoral com o registro de candidatura. Mas, enfim, você acha que o Romário está visando como político o que ele é como jogador? Isso pode garantir a eleição dele, como todas as pesquisas indicam, a reeleição? Bom, o Romário, na verdade, ele é o tipo de candidato que todo partido quer, porque, ideologicamente falando, é muito fluido, né? Muito embora caminhe numa direção mais conservadora, que é bastante comum no nosso país. E o projeto político Romário é ele. Né? Ele, como uma série de outros candidatos, o negócio do Romário é a personalidade dele. Essa coisa do talento, do baixinho marrento, da pessoa que vai o Pelé calado é um poeta, né? A pessoa das frases de efeito. Né? Isso que a gente chama de puxador de voto. Apesar de a eleição dele ser majoritária e, consequentemente, ele não puxa votos dentro de uma chapa, né, nesse cálculo de consciente partidário e consciente eleitoral, ele puxa voto na medida em que ele apoia o candidato A ou o candidato B. Ele é bom de voto na medida em que ele aumenta a quantidade de votos do partido dele e isso forma mais capital eleitoral para o partido dele. Né? Então, nesse contexto, é uma candidatura muito poderosa, né?
porque ele não depende de flutuações do partido X ou do partido Y, ele não depende se o que ele pensa ideologicamente está ou não, aspas, na moda. Porque é ele, pessoalmente. São as características dele, é o carisma dele, né? O carisma é uma coisa assim, né? O carisma é da pessoa. Enquanto a pessoa manifestar aquele magnetismo, essa pessoa está caminhando em frente. E não se, né, assim, eu nem acho que o Romário foi o melhor atacante que eu vi na vida, né? Muito embora eu seja cruzeirense, né? Vai falar que foi Reinaldo. Muito embora eu seja cruzeirense, o maior atacante que eu vi jogar foi o Reinaldo. O Reinaldo era impressionante. O Reinaldo, na minha modesta opinião, era muito melhor do que o Romário. Infelizmente, né, uma época diferente, vivia machucado, né, parou de jogar muito cedo. Mas, enfim, a coisa do Romário é ele. É o magnetismo dele, a personalidade dele. E ele pode-se falar o que quiser do Romário, né? Entretanto, não se pode negar que ele é um cara, ele tem uma personalidade muito magnética, né? Onde ele está, ele atrai atenções. Eu estive, coisa de 2, 3 meses atrás, num evento aqui em Itaperuna, do lançamento da candidatura de um deputado aqui dessa região, em que o Romário esteve presente, né? Então, não sabe, o Romário é baixinho, etc, etc, né? Mas onde ele estava, você sabia que ele estava, porque ele atrai as atenções todas para ele, né? É uma candidatura, de fato, muito poderosa, e é muito provável que seja reeleito, né? Na força dele, né? Só para não perder, antes de passar para governador, eu estava no Maracanã quando o Reinaldo, na ponta esquerda, sem uma perna, calou a gente no Maracanã. Eu estava lá, eu vi isso. E calou a minha boca, porque eu sou flamenguista. Reinaldo foi o extremamente mais técnico que eu vi jogar. Mas eu acho que pela carreira que o Romário teve, internacional no Barcelona, né? Na seleção brasileira, ele chegou a patamares que Reinaldo não pôde alcançar. Né? Mas só para passar para a próxima pergunta, é bom lembrar, né? Um tal de Johan Cruyff, que acho que entendi um pouquinho de futebol, apelidou ele do gênio da grande área, né? Ele, Stoichkov, Michael Laudrup, Frank Ronald de Boer. Não ganhou a Champions, né? Mas foi um timaço. Mas ganhou a Copa do Mundo em 94. Governador. É uma eleição que ela tem uma característica semelhante à presidencial que a gente vai falar no próximo bloco, que é a polarização. Mas ela tem uma distinção importante, que é uma eleição ainda não cristalizada. No momento em que ela passa a ser mais cristalizada, para o ouvinte entender, uma eleição polarizada é que você tem duas pessoas na frente da decisão de voto, bem à frente das demais. E cristalizada é onde a diferença da pesquisa espontânea para induzida, para estimulada, é muito pouca, como ocorre o presidente, mas não ocorre o governador. Né? Uma diferença muito grande. Mas Castro tem recentemente, após uma pré-campanha de várias pesquisas com empate técnico com Marcelo Freixo, são os dois nomes, né? O governador Cláudio Castro e o deputado Marcelo Freixo, ele tem, nas 2 últimas semanas, colocado uma vantagem nas pesquisas sobre Freixo. Né? E Freixo tem um problema. Castro tem uma arma que Freixo não tem, que é ser a máquina, e Freixo tem um problema que Castro não tem, que é a rejeição. A Freixo é muito grande. Como é que você está vendo as eleições de governador, Frederico? Assim, em termos de nomes, quem está na frente, quem não está, isso eu preciso admitir que isso eu não tenho acompanhado. O que eu tenho acompanhado, entretanto, pelo menos 2 coisas eu tenho acompanhado. Primeiro, que aí está num contexto mais geral, né? Quando a gente está conversando sobre eleições, o importante mesmo é vencer. Né? Existe a problemática ideológica, etc., mas a questão mesmo é vencer. E isso é muito, digamos assim, dramático quando a gente pensa na candidatura do Marcelo Freixo, quando a gente pensa que você elege uma chapa, e o vice do Marcelo Freixo, me parece que é o César Maia, né? Que até pouquíssimo tempo atrás seria uma coisa absolutamente impensável. Né? Porque em algum momento o Marcelo Freixo pensou,
Se eu quero ser eleito, eu tenho que ter voto de muita gente. Se eu quero ter voto de muita gente, eu não posso ter esse perfil tão, digamos assim, tão duro, tão inflexível. Então, eu preciso dialogar com outros setores da sociedade. Que setor da sociedade, em que setor da sociedade eu estou fraco? Nos setores mais conservadores, qual a opção que eu tenho aí? Vamos conversar com César Maia. Né? Isso para quê? Para as pessoas mais empedernidas, né? Parênteses, também há muitas esquerdas, né? Há muitas direitas e há muitas esquerdas. Os setores em que o Marcelo Freixo militou desde o começo da carreira, deve ter soado sacrílega essa aliança com César Maia. Né? E a outra questão que me parece é que, no contexto geral, é a relação dessas candidaturas e do governo do Estado aqui do Rio de Janeiro, é a relação que se desenvolveu, eu acho que isso aí na esteira desse perfil que foi dado pela Presidência da República, é a relação dessas candidaturas com a segurança pública e com a polícia. Né? Quer seja do ponto de vista que os últimos governadores estão ou presos ou afastados, né? Quer seja pelo fato de que os governadores de Estado e os candidatos ao governo do Estado, eles não têm mais vergonha de dizer que eles mandam a polícia atirar para matar. Né? Isso meio que perdeu esse freio moral, desapareceu. O que eu acho uma coisa gravíssima, né? Porque e se você pensar nisso com as questões a nível nacional, como essa coisa do excludente de ilicitude por ações oriundas por intensa emoção, você cria um aparato de segurança que tem por tarefa primordial matar. E não, assim, deter um suspeito, passar pelo processo legal, passar por julgamento, e eventualmente sofrer uma condenação e passar o tempo dele que for necessário na cadeia, né? A política é matar. Eu acho isso altamente indesejável, né? Porque o nosso país já tem muito problema com violência e aí vem uma coisa no final das contas, né? Que é uma questão que eu acho que as pessoas ainda não compreenderam, né? Se a história é matar, para que eu preciso de política? Para que eu preciso de eleições? Resolve matando. Né? A morte é o fim da política. Né? Se você começa a matar as pessoas, quer dizer que a política falhou. Então, se é para matar, tudo isso que a gente está conversando aqui perde completamente importância. Né? Se a ideia é andar armado, tem que andar armado, a frase que eu vi outro dia, né? Você prefere sacar o quê? A Maria da Penha ou uma pistola? Ora, bola, se quem vai me defender sou eu mesmo armado, para que eu preciso de polícia? Para que eu preciso de pagar imposto? Para que eu preciso de eleições? Então, a gente não precisa de menos política, a gente precisa de mais política. Né? E a gente precisa de uma política menos pragmática e a gente precisa de uma política mais programática. Né? E com um pouco mais de coerência. Né? Eu acho assim, horrível essa coisa... Marcelo Freixo / César Maia. Eu não sei se vocês viram, mas eu vi no UOL, uma coisa de 10, 15 dias, Marcelo Freixo dizendo que ele é agora contra as drogas. Vi. Mas não fui eu que mudei, foi a sociedade que mudou. Francamente, né, gente? Francamente. Muito embora, né, eu tenha as minhas opiniões sobre liberalização das drogas e tal, que é uma questão bastante complexa, né? Mas é uma mudança de perfil que tem uma destinação pragmática. O que ele quer falando isso? Eu quero votos de um segmento do qual eu nunca tive votos. Senão eu não venço. E eu quero vencer. Ok? É isso aí. E essa coisa desse negócio de droga aí, que é contra a maconha, a favor... ele acabou dando meio que um tiro no pé e desagradou quem era a favor dele por conta dele apoiar esse projeto e não conseguiu angariar aí novos simpatizantes de quem era contra ele apoiar esse projeto. Isso é muito complicado. Aliás, a Luísa postou lá no grupo também uma coisa interessante. Luzema, Castro Lula e Luneto, né? Eu li a coluna...
que a Luiz postou sobre isso, que o interessante é ganhar, e confirma justamente isso que o senhor está falando. Até se for o caso, se afastar da sua liderança política maior, para poder tirar aquela liderança do palanque agora, né? Como é o caso lá em Minas Gerais, o Zema tira qualquer possibilidade do Bolsonaro participar da campanha dele e lidera com mais de 50%. O negócio é ganhar, o senhor falou bem. São 8h35, eu vou pedir licença aos senhores, rapidamente a gente faz um intervalo comercial e a gente volta para fechar, sim, esse programa de hoje, falando aqui com o professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar, falando justamente sobre esse atual momento aí, essa coisa de 7 de setembro, como é que fica isso tudo aí? No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9000. Alguém chamou aí? Certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar. Voltamos em instantes. Neste mês de setembro, a Unimed Campos te convida a viver com bem-estar e dar atenção à